Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse é o segundo vídeo de uma série de alguns testemunhos que aconteceu na minha vida. Eu já contei o primeiro, que está no canal aqui do meu amigo Jesaías Goulart, o canal Evangelista Jesaías. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se gostou e compartilhar para que outras pessoas possam também desfrutar da mensagem do Senhor. Então vamos seguir aqui com mais um testemunho. E antes eu gostaria, como prometido, no vídeo anterior, eu falei a respeito de como Deus, na minha vida, eu entendi que Ele me cuida, me protege, está sempre me ama, me cuida e me protege, está sempre me auxiliando. E lembra-se que eu comentei a respeito de um caderno, né? Que eu na escola estava sem pedir para a diretora para que ela me desse um caderno. Eles deslacraram a caixa, me deram o primeiro caderno, onde que tinha uma nota de 50 cruzados. E uma nota de 50 cruzados para as gerações atuais, eles não vão conhecer. Mas para aqueles que têm mais idade, sim, vão lembrar. Essa era a nota. Ó. Certa vez eu estava pregando numa igreja na cidade de Nova Prata e contando esse testemunho e contei a respeito. Um irmão tinha dentro da carteira uma nota, ele tirou da carteira de 50 cruzados e me deu. Foi muito emocionante porque eu pude relembrar, já relembrando, contando a história, né? Mas agora com algo físico que me fez ainda mais me emocionar a respeito desse testemunho que eu falei lá no primeiro vídeo. Se você não viu, está vendo só o segundo, corra lá no canal e assista o primeiro vídeo, que vai ser uma série de testemunhos que eu vou estar contando de milagres que Deus fez na minha vida. Agora vamos para um texto bíblico que está em João 17. E eu gosto muito do livro de João, todo o livro de João, mas aqui tem uma passagem que vai introduzir um pouquinho do que eu vou contar. Que diz assim, no verso 15 do capítulo 17: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Partindo desse conceito desse texto, e parando aonde continuando da onde eu parei no vídeo anterior, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Quando criança, então, eu tive esse contato rapidamente com Deus, né? E eu pude entender que tinha um Deus que me ama, me cuida e me protege. Isso foi com 6, 7 anos de idade, quando aconteceu esse episódio do vídeo anterior. Aí o tempo se passou, a minha mãe de uma família... um problema muito grande existia entre a família, não tinha o pai presente, como eu falei, e a minha mãe ela ia numa denominação de uma igreja pentecostal. E foi onde, durante muito tempo, eu tive minha primeira experiência, né, em congregação. Quando criança tinha amigos, e tenho até hoje muitos amigos queridos nas igrejas pentecostais. E é com muito carinho que eu mando um abraço para todos os meus irmãos pentecostais. Passou só muito tempo dentro da igreja, com aquela amizade, e eu gostava muito de estar naquele ciclo de amizade. Mas quando eu comecei a estudar, a ler a Bíblia, né? E eu comecei a ler os textos, e logo no começo, quando criança, eu me deparei com os mandamentos. Na verdade, eu quis saber qual eram os mandamentos de Deus. Por que isso surgiu essa curiosidade em mim? Porque fui criado num lar, sempre quando as coisas funcionavam muito, tinha que funcionar muito certinho. A mãe nos educou de uma forma disciplina, né? Tinha que ser tudo muito certo. Ou seja, tinha os mandamentos da mãe. E eu queria então entender os mandamentos de Deus. E um erro que nós cometemos, e muito, é procurar sempre apresentar a lei e não o autor da lei. E eu não fugi desse erro desde a minha infância. Só que de uma forma natural e espontânea, pela forma que eu fui criado também, eu queria conhecer qual era a lei desse Deus que me ama, me cuida e me protege. Então, ao procurar na Bíblia, hoje na época não tinha esse recurso de clicar ali no Google e colocar um texto, um capítulo e já a gente tinha que procurar. Eu fui folheando, eu lembro que era uma Bíblia, eu fui folheando até entender onde que estavam os mandamentos de Deus. E aí eu pude encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus. Só que algo desses mandamentos me chamou a atenção. Sempre quando eu li
eu encontrei capítulo 20, verso 8 em diante, que dizia: lembre-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo. Porque 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E no 7º dia ele abençoa e santifica. E daí eu fiquei entendendo o sábado. Só que, e a gente conhecia como criança que tinha um dia chamado sábado. Só que a minha mãe trabalhava no sábado, as pessoas trabalhavam no sábado. E a igreja que eu ia também não falava nada a respeito do sábado. Então, desde criança, eu encontrei esse texto. É óbvio que eu não encontrei os outros textos que nos reforça a respeito desse mandamento. Mas eu encontrei desde criança um texto onde indicava que o sábado era o dia de guarda. E sábado só existia um, no meu conceito, que é o sábado, né? O sábado, depois vi o domingo, segunda. E eu já desde pequeno eu comecei a pensar: se a gente começa a trabalhar na segunda ou estudar na segunda, seria o 2º dia. E o 1º dia não seria o dia correto de começar as atividades? Então, desde criança algo chamou a minha atenção a respeito desta passagem. Ao procurar saber quais eram os mandamentos, e obviamente encontrei todos os outros mandamentos da lei de Deus. E o que aconteceu? O tempo se passou. E como meus pais agora separados, eu não tinha certeza com quem que eu queria ficar. Com o pai não, porque o pai ele vivia uma vida totalmente um pouco aqui, um pouco lá, e nos vídeos mais para frente, quando se encaixar, eu vou contar um pouquinho a respeito disso. Mas por enquanto eu quero pontuar somente isso. O pai não era presente. Então, com a mãe também eu não queria ficar, então eu fiquei com a minha avó. Um bom tempo eu comecei, então optei em morar com a minha avó. E fiquei, então, esse tempo com a minha avó, e foi quando ela me colocou numa catequese. Então se passou alguns anos, né? E ela me matriculou. Então, com a separação do pai e da mãe, eu não quis ficar com a mãe para não magoar o pai, e o pai não tinha como mesmo, então eu disse assim: acho que a escolha que muitos fazem, né? Eu vou ficar com a minha avó. Então ali estou eu com a minha vozinha. Só que ela me matriculou na catequese, né? E eu, muito católica, vamos para a catequese. E tô lá eu, na catequese. E aí, certa vez, a professora começa a passar os ensinos, né? E ela explicando lá, e chegou um ponto que ela disse assim: guardais, estava até no quadro escrevendo tudo ali, guardais então domingos e festas. E nesse momento eu tive a audácia de interromper a professora e dizer: prof, o negócio é o seguinte, parece que há algo errado aí. Não é o sábado o dia que devemos guardar? Por que você disse o domingos e festa? Porque até onde que eu li na Bíblia, não diz domingos e festa, diz que é o sábado. Por que eu fiz isso? Ela abandonou tudo que ela estava fazendo, largou, pegou uma régua de madeira e veio e me pá nos dedos. Isso ficou gravado, gravado na minha mente. No momento que ela virou para o quadro novamente, eu olhei para a janela, pulei a janela e nunca mais. Então eu pude entender que o ministério do qual ela estava ensinando era equivocado, era errado. E aquele do qual eu estava aprendendo sozinho estava certo. Eu pude sentir ali, já mais uma vez, que Deus estava me encaminhando para um caminho seguro. Bom, o que aconteceu então? Passaram-se os tempos, passaram-se anos e anos e anos, e assim foi. E certa vez eu voltei, então, eu tinha uns primos que estavam morando no Mato Grosso do Sul. E aí eles voltaram para cá depois de muitos anos, ficaram lá, cresceram uma boa parte da sua infância lá. E a gente era unidos quando eu era pequeno. E aí quando eles voltaram, eles vieram morar lá perto onde que a minha mãe morava, junto com meu avô, pai da minha mãe. Então eu quis ir para lá agora, para estar perto dos meus primos. Isso eu já tinha uns 14 anos, mais ou menos, quando eu voltei, acho que 13 para 14, e eu fui para lá. E quando eles vieram de lá, eles conheceram a mensagem adventista, através de uma boliviana. E ela deu um pré-estudo para eles. E quando eles vieram de lá para cá, eles vieram com o desejo de conhecer a igreja adventista. Só que no momento existia uma presença pequena da igreja adventista na cidade de Bento Gonçalves. E eles conseguiram encontrar. E eu não sabia de nada, nem quem eram os adventistas, nem que existia uma igreja que ensinava a guardar todos os mandamentos, e em especial
eles nos ensinavam a respeito do sábado. Então meu primo agora estão lá com a minha prima, com toda a família, e eu vou para lá. E lá chega um irmão chamado irmão Químpio para dar estudo bíblico para eles. Só que o irmão vinha no sábado à tarde, só que sábado era o dia que eu queria brincar, e nós queríamos brincar, e lá tinha mato, e ir pro mato, fazer brincadeiras assim. E ele vinha lá dar o tal de estudo bíblico. Só que existia uma pessoa que ia lá incomodar, e era eu. Conforme ele ia estudando, eu ia incomodando, eu me lembro que ele me olhava assim com uma cara de vontade de dizer, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. E ele dando estudo para os 13 e eu lá na porta, lá atrapalhando tudo. Só que chegou um momento que ele falou a respeito do sábado. Quando ele falou a respeito do sábado, eu questionei ele agora com uma forma diferente, né? Eu me aquietei ali e questionei ele. Existe uma igreja que guarda o sábado, que observa o sábado? Sim, ele já olhou para mim já com interesse nesse momento, né? Diferente dos outros olhares. Sim, há uma igreja. O nome dessa igreja é Igreja Adventista. E aí foi quando eu disse, eu quero conhecer. Então, logo em seguida, ele explicou a respeito do sábado, e isso foi como se algo dentro de mim acendesse um desejo ainda maior de conhecer essa verdade. Eu pude, então, logo em seguida, peguei o endereço da igreja e ir visitar e conhecer a Igreja Adventista. Então, quando eu tinha 14 anos, pela primeira vez, eu coloquei os pés dentro da Igreja Adventista, e foi naquele momento que eu entrei dentro da igreja. E eu sabia que eu estava numa igreja que pregava aquilo tudo que Deus um dia tinha colocado no meu coração quando criança. E aquilo foi como se eu tivesse já familiarizado com todos que estavam ali. Fui muito bem recebido, tinha uma classe de visita. O irmão Adão me recebeu, um irmão que até hoje é um líder nessa igreja, eu posso dizer assim. Me recebeu muito bem e eu me senti como se eu estivesse em casa. E ali esse texto que eu li, né? Não quero que os tire do mundo, não peço para que os tire do mundo, mas que afaste do mal, que proteja do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A partir dali, então, começou um relacionamento diferente comigo e com Deus. Porque até então, eu tinha a lei. Mas lá eles começaram a me apresentar o autor da lei. Eu peço que esse vídeo, de alguma forma, possa ter acendido em você um alerta de ter o desejo também de conhecer essa verdade. Essa verdade que lá no princípio, quando criança, Deus colocou no meu coração. Através do Espírito Santo, fui conduzido a este livro. E ao lê-lo, algo foi transformando dentro de mim. Algo que ficou gravado na minha mente, e depois de um bom tempo encontrei um irmão. Deus dirigiu uma pessoa até onde eu estava para me levar a mensagem. Infelizmente, todos os meus primos, não estão hoje no caminho. Cada um seguiu um rumo diferente. Mas naquele dia, Deus estava preparando um caminho para me encontrar. A gente faz até planos, mas a última palavra sempre vem do Senhor. E eu podia estar em qualquer outro lugar naquele momento, mas eu estava lá para ouvir a verdade que eu precisava ouvir. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por Ele ter me encontrado. E agora, nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou começar a contar. Foi uma caminhada muito longa, até eu chegar ao meu batismo. E depois do meu batismo eu tive muitas outras caminhadas, muitas lutas, até eu chegar ao momento pleno da minha conversão. Então não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de assistir os próximos, porque vem coisas muito interessantes pela frente.